tudo bem? Nesse vídeo eu quero mostrar uma ideia, que é como utilizar peças de impressão 3D, esses conectores de tubinhos, com palito de churrasco, para construir estruturas. Parecido com o Lego Technic, onde você consegue conectar os palitos, e com diferentes conectores e palitos consegue construir uma estrutura. Uma estrutura leve e a parte mais legal, que é desmontável e reutilizável. É modular. Assim, evitando você ter que colar palito, amarrar, colar palito, que depois de você usar, você não vai servir para nada e você vai ter que simplesmente jogar fora. Aqui não, aqui você pode usar esses conectores, conectar, usar o que precisa usar e depois desmontar e guardar. É como se fosse o mesmo Lego Technic. Claro, a nível de impressora 3D, porque é meio complicado você imprimir Lego Technic. Mas tem como você usar a impressão 3D que seja fazer com que ela seja compatível com o Lego Technic. Mas fazer Lego Technic na impressora 3D não dá certo. Realmente não dá certo. Mas tentar usar essa mesma ideia com os materiais que a gente tem, como palito de churrasco, palito de dente, palito de sorvete, por exemplo, é possível construir estruturas interessantes, né? Claro, e também se quiser aliar papel, plástico, folha de plástico, realmente é bem amplo. Para continuar, eu vou ensinar agora esses dois arquivos, essas duas peças vão estar no Thingiverse, vou baixar lá, vou upar lá. Mas é claro, existe a problemática de dimensionamento, porque pode ser que você compre um palito de churrasco e ele não tenha 4 milímetros, ele tenha, sei lá, 5 milímetros, por exemplo. Você vai ter que modificar, então você vai ter que modificar o modelo 3D, criar o modelo 3D, mas ainda baseado nessa ideia. Então eu vou mostrar como que eu fiz isso no Fusion e também como conseguir imprimir isso, de que maneira você vai imprimir isso aqui para ter um melhor desempenho. Por exemplo, usei esses conectores e o palito de churrasco para fazer, por exemplo, essa caixa, essa estrutura, que eu utilizei num projeto para servir como suporte para eu aquecer uma folha de plástico, um projeto de termoformador a vácuo. Então, realmente tem como usar a imaginação e criar inúmeras estruturas. Esse aqui é um exemplo. E é bem resistente. A resistência vai depender da maneira de como você vai usar os conectores e posicionar os palitos. E, claro, a própria limitação do palito. A peça em 3D ela é bem resistente. Então, o fator limitante é o próprio palito e que maneira que você vai colocar o palito, por exemplo. Nessa caixa, que eu projetei ela para fazer ficar dessa maneira, ela para ser resistente a suportar carga vertical. Então, verticalmente ela aguenta, mas lateralmente ela acaba ficando bem molenga. Mas, como eu disse, usar os conectores da maneira correta, usar um pouco de física e engenharia civil. Olá, tudo bem? Aqui agora eu estou dentro do Fusion, eu quero mostrar como que eu faço para modelar esses meus conectores. Essa parte do vídeo do tutorial é mais como uma forma de dar ideia de como eu modelei e assim, se você tiver interesse, você fazer suas novas peças, seus novos conectores, como principalmente também você modificar as dimensões deles, né? Principalmente questão de tolerância. Você pode adaptar a tolerância, o diâmetro da sua vareta ou do que você estiver usando e as tolerâncias utilizadas. Aqui nesse exemplo, eu vou fazer um exemplo de como fazer um conector tipo T. Para isso, primeiro eu crio um plano e desenho algumas linhas. Essa primeira linha que eu colocar é de 13,3 milímetros. Por quê? Esse 13,3 milímetros, ela na verdade é a soma de 7 milímetros, que é o tamanho que eu desejei para acomodar o palito, mais 6,3. O 6,3 na verdade é a soma de
4,3, que 4 é o diâmetro da vareta, o vírgula 3 é minha tolerância, mais 2, que esses dois são na verdade a soma de 1 mais 1, que é o diâmetro da parede. Vou fazer a peça com um diâmetro de espessura. Por isso que 13,3. E aqui é a mesma coisa, em formato de T. Certo? Depois disso, você pode finalizar o sketch, vir em criar, tubulação. Na tubulação você vai selecionar as 3 principais. Vai ter que fazer em 2 formas, tudo bem. Aqui na parte de configuração você vai colocar, em vez de ser 2 milímetros, vai colocar os 6,3, que é os 4,3 mais 2. Aí você entra no sketch de novo. Aí você vem em sólido, criar, tubulação, seleciona, garante que é unir e clique em OK. Legal. Agora você tem aqui a peça, seu modelo. Antes de fazer agora você pode fazer algumas operações neles, que é fazer o furo nele. Para fazer o furo nele, na realidade a gente vai usar a técnica de casca, que é esse símbolo aqui. E selecionar as 3 faces aqui. Selecionar as 3 faces, espessura interna você fala que é 1 milímetro. E clica OK. Pronto, o conector praticamente já está pronto. Agora o que é interessante fazer é fazer um refinamento dele. Como por exemplo, as arestas aqui. É interessante arredondar elas, né? A junção esférica eu coloco 0,5. Pressiona OK. Outra forma de você também refinar é essas linhas. Onde aqui também você pode fazer um arredondamento, só que agora como um recuo. Por exemplo, também de 0,5. É um exemplo, assim como ficou o modelo 3D. Agora, depois disso, você vem aqui no seu arquivo, clique em salvar como malha, STL, milímetro, e você salva e cria o arquivo STL. Olá, agora aqui dentro do programa Curva eu abri o STL gerado da peça. Eu espero que agora dê para ver as abas, porque quando eu gravei no Fusion ele não abriu as abas, mas então não mostrou algumas coisas. Acho que acredito por conta do próprio software de gravação do Windows. Mas como que eu fiz a descrição, acredito que não vai ter nenhum problema de você ou alguém quiser replicar. Acho que o mais importante é tentar entender a lógica do caminho de como modelar. Né? Mas tudo bem. Dentro do Cura, a peça vai entrar aqui. E a questão agora é como eu imprimir ela. Né? Para garantir que tenha as dimensões e também uma suficiente resistência. Para fazer isso, você tem que imprimir na realidade ela meio deitada, meio angulada. Então para fazer isso você vem na aba em rotacionar, vai aparecer essas setas. Aqui você vai girar 45, a vermelha também 45 e pronto. A peça ela vai ser impressa dessa maneira. Assim, agora entrando em um pouco mais de configuração, alguns você pode usar as configurações normalmente que você usa, mas uma coisa que é importante você ter é falar para não gerar suporte, porque se gerar suporte vai entupir a peça e você não vai conseguir limpar ela, e gerar e usar como que ela só está sendo sustentada por uma pontinha. Quando isso acontece, você coloca para imprimir com brim, certo? Claro, o suporte é possível você colocar para gerar suporte, somente suporte tocando a mesa, também funciona, mas nessa peça em específico, eu já imprimi uma vez, não é necessário usar suporte, não deu nenhum problema, não preciso usar nenhum suporte.
A única coisa que é essencial você usar é o brim, para aumentar a área de contato com a mesa e garantir que a peça não se solte ou ocorra qualquer coisa errada. Aí é só você salvar, colocar na impressora e imprimir. Aqui é a foto de eu tirei quando eu tava imprimindo. E é assim que fica a impressão. Obrigado por assistir o vídeo e até mais.